Agora nós vamos conferir na palavra de Deus. É uma conferência intensa a respeito dessa promessa maravilhosa, o Espírito Santo em nós. Primeiro nós vamos ver, é uma promessa antiga para o povo de Deus. O Espírito Santo se movendo em nosso meio e habitando no homem. A força do próprio Deus, a natureza divina, sendo manifesta por meio da promessa do Espírito dele, a nosso favor, aqui na terra e em nós. Abra sua Bíblia em Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o homem não teria mais as suas vitórias, nem por meio da força, nem por meio da autoridade delegada aqui na terra, nem por meio da violência, nem por meio do abuso dessa autoridade ou do uso dela, mas seria por meio do Espírito Santo. Não seria, é por meio do Espírito Santo. Aqueles que confiam em Deus, confiam na atuação do Espírito Santo a seu favor, nas coisas e nas pessoas, para convencer o homem a respeito de ter uma vida justa. Por exemplo, quando nós oramos a Deus por uma causa na justiça, eu vou usar este exemplo. Quando nós oramos a Deus por uma causa na justiça, nós cremos que o juiz vai dar a sentença justa ou a melhor justiça e que o Espírito de Deus estará atuando na sua consciência a nosso favor. Eu vi o testemunho de uma mulher, de uma missionária, que ela era detenta, ela estava presa, ela tinha mexido com tráfico de drogas, tudo. Ela recebeu a visita de uma missionária. A missionária perguntou: você quer ter sua vida transformada? Porque Deus manda te dizer hoje. Esse tipo de história, meus queridos, é para quem crê. Mas a doutrina do Espírito Santo e o assunto poder de Deus é só para quem crê. Porque milagre não se explica. Milagre se crê e se vive. Aleluia, glória a Deus. Eu vivo uma vida de milagres e eu quero viver uma vida de muito mais milagres e de grandes milagres, de grandes operações do Espírito Santo. Então, essa mulher disse para ela: passe a noite dizendo glória a Deus, porque no dia seguinte ela seria julgada. No dia seguinte ela ia ter a sua sentença. E era certo que a sentença dela era de muitos anos. Essa mulher passou a noite dando glórias a Deus. E ela perguntou: mas como eu vou glorificar a Deus? Ela falou assim: diga glória e aleluia e exalte a Deus. Como eram as únicas palavras que ela tinha recebido a sugestão, ela passou a madrugada dizendo aleluia, glória a Deus. No dia seguinte, o juiz, na hora da sentença dela, eu vou falar de maneira bem resumida, ela falou assim: eu não sei o que acontece com você, mas eu tive um sonho, eu não consegui dormir essa noite e eu fui avisado que eu teria que te absolver. Aí ela contou a história para o juiz, que ela passou a noite dando glória a Deus, ela obedeceu e ela teve a sentença dela virada. Ao invés de ser condenada, ela foi livre, dando glórias a Deus. E aquele juiz colocou, e está escrito na sentença de liberação dela, que fulana, eu não vou expor o nome dela, que ela é uma figura pública, ela é muito usada por Deus hoje e se cumpriu a palavra na vida dela. Ela estudou a palavra de Deus depois que ela foi solta e ela prega o evangelho de Deus, de Cristo Jesus até hoje. Fulana foi solta e liberada porque deu glórias a Deus. Foi assim que está a sentença dela, de liberação dela. A gente cumpre essa palavra, não é por força, nem por violência, não é por abuso de autoridade, mas é pelo meu Espírito. Eu estou te dando esse testemunho para o testemunho de Cristo começar a gerar vida em você e você crer e glorificar o nome do seu Senhor aí e ver a justiça de Deus
se cumprir na sua vida por um coração verdadeiramente arrependido e temente a Ele. Vemos outra passagem em Joel que se cumpre em nossos dias e eu quero fazer observações a respeito dessa passagem tão famosa. Sabereis, Joel 2, do 27 ao 32. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual nome é esse? Jesus o Cristo. Que na época que Joel profetizou, esse nome ainda não tinha sido revelado. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. No livro do profeta Isaías, que é um profeta que nós conhecemos, o termo que se usa é o profeta redentivo, porque ele profetizou toda a redenção em Cristo Jesus. Nós vemos também muitas passagens do poder de Deus atuando numa escassez, numa sequidão, num deserto, e as coisas acontecendo de maneira extraordinária, uma virada na vida do povo de Deus, aonde haveria secura, haveria águas, afluentes de água nascendo. O que isso se refere? Ao poder de Deus em atuação no nosso coração, na nossa vida. A vida de Deus atuando onde opera morte. Veja, Deus não chama só de manifestação do seu poder, sinais, maravilhas e prodígios, aquilo que acontece que no nosso ponto de vista é bom, é agradável, é aceitável. Quando ele fala de eventos apocalípticos que aqui são citados, tudo vai receber a intervenção de Deus para que se cumpra a palavra, a vontade, o propósito de Deus ao pé da letra, como está escrito. Então, nós vamos ver atuações, fenômenos na natureza acontecendo e o poder de Deus está envolvido nisso. E vai nos deixar maravilhados, mas também pode nos deixar aterrorizados, porque o homem, ele não entende as coisas espirituais e para ele parece-lhe loucura. Nós vamos ver isso agora. A única forma de conhecer esse poder, essa capacitação, essa habilidade que vem do céu, é por meio da crença do Evangelho, das boas novas de Cristo. Você pode acreditar em algo que você nunca ouviu falar sobre? Como eu vou crer em algo que nunca foi apresentado a mim? Eu não vou acreditar na palavra de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu preciso ouvir ela falar, ver como ela se porta e começar a acreditar. O evangelho das boas novas de Cristo precisam ser pregados. Por isso que Paulo escreveu ali em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, convém, ao pregar o evangelho, as boas novas de Cristo, olha de quem nós estamos falando. Não é só de Jesus, as boas novas de Cristo. Eu estou dando o testemunho do ungido. Por isso que Paulo nos ensinou, ao dar testemunho do ungido, ao pregar o evangelho, eu não posso usar palavras, eu também tenho que manifestar poder. Vamos ler isso em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito:
O justo viverá pela fé. Meli, mas a justiça não diz respeito só à obra redentiva de Cristo em relação aos meus pecados? Não, é toda a obra. Nós vamos ver a manifestação da justiça de Deus quando chegarmos no céu. Todo o pacote completo que envolve a salvação e até andarmos em poder envolve a justiça de Deus, que é uma justiça maravilhosa, perfeita e bondosa. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para todo o que crê. Declare aí, ele é o poder de Deus para mim que estou crendo ao ouvir essas palavras. A Bíblia, o Novo Testamento é o poder de Deus para mim, se eu começar a crer como está escrito. Veja, Paulo em 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, ou seja, eu não fiquei tentando convencer vocês, eu não usei palavras manipuladoras nem articuladas, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava falando assim, não foi nenhuma doutrina que eu baseei o Evangelho de Cristo quando eu cheguei aí. Na hora que eu ensinei sobre Cristo, eu manifestei a cura dele. Na hora que eu ensinei sobre Cristo, o Cristo que liberta, eu libertei os cativos por meio do poder de Cristo. Na hora que eu ensinei sobre o Cristo que salva, nós batizamos pessoas, nós levamos o arrependimento às pessoas. Ou seja, a pregação do Evangelho de Cristo tem que manifestar a ação, a habilidade do poder junto. Senão, não é o Evangelho de Cristo. É o conhecimento sobre isolado. Eu te digo, nesses dias, a última coisa que você precisa é de excesso de conhecimento. Nós estamos numa geração que tem em mãos todo o conhecimento que quiser, digitando palavras-chave no Google e tendo o entendimento. Eu tenho conhecimento de todas as nações ao digitar palavras, ao traduzir palavras. Deus não te chamou para se mover por meio de conhecimento. Deus, na pessoa de Jesus, está me chamando e te chamando. O propósito desse seminário é você entender a sua identidade espiritual. E a sua identidade espiritual é Cristo em você. Cristo em mim, ungido, atuando em mim e em você. Então, a chave código para a vida de poder é a comunhão com quem? Com o Paracletos, com aquele que é o ajudador, aquele que é a própria pessoa de Cristo. Eu enviarei um ajudador do mesmo tipo, Alos, do mesmo tipo para vocês. Como é que eu ando nesse poder, Meli? Comunhão com o Espírito Santo. Lembra o testemunho que eu dei nas aulas daquele homem que não conhecia o Espírito Santo e ele falou, Deus, eu já ouvi falar de você, eu já ouvi falar do Filho, mas quem é o Espírito Santo? Me apresenta, me fala. Aquele homem que era ignorante a respeito da palavra de Deus foi chacoalhado durante 40 minutos. Ele recebeu a pregação do Evangelho e na mesma semana ele quis saber, perguntou para Deus em oração, quem é o Espírito Santo? Ele foi chacoalhado, ele recebeu a visita do poder de Deus, da pessoa de Deus, do Cristo, no lugar onde ele morava. E ele começou a devorar a palavra de Deus, e não só isso, entender a palavra de Deus. Então, através da leitura regular da palavra, você vai receber fé suficiente para entender o Cristo em você. Por meio de orações, de conversa, de conexão com Deus. E isso é para sempre. Para sempre eu tenho que ter vida de oração. E ela vai me levar a uma revelação progressiva do Evangelho de Cristo. E conforme a revelação progressiva do Evangelho de Cristo acontece dentro de mim, essa revelação me leva a andar numa autoridade progressiva. Por isso que Paulo disse assim, não apagueis o Espírito.
não entristeçais o Espírito. Por quê? Para que a luz de Cristo não se apague dentro de você, para que a unção não se evapore. Benehim, nos seus livros, ensinando a respeito da unção, ele fala que o Espírito Santo é como um azeite. Você precisa renová-lo, você precisa se encher de novo, porque o azeite, ao estar exposto, ele evapora. O azeite, ao estar exposto, evapora. Faça a manutenção da sua conexão com Deus e ande numa vida de poder. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.